Estamos agradecidos com nosso amado Senhor por esta bênção tão grande que nos concede de poder estarmos reunidos em seu nome. Façamos como a Bíblia diz, pelo menos quando entramos no lugar de adoração, diz que temos que entrar com ações de graças, demonstrando graça ao Senhor, que nos concedeu chegarmos aqui, onde podemos nos juntar para ouvirmos o conselho divino, o conselho de Deus, que é o maior para nós, porque é o que nos leva às promessas do Senhor. Queremos nessa hora, pois agradecer a Deus por esta oportunidade. Parece que o som está muito alto, né? Está dando uma ressonância aí. Agradecer a Deus que nos permitiu chegar aqui. Agradecer a Deus por cada um de vocês. E graças a Deus por esta palavra, por esta mensagem tão grande que Deus está nos trazendo neste tempo. Antes de deixar o nosso irmão José Benjamin Pérez, eu quero ler aqui uma porção no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos começar com o verso 8. Vamos começar com o versículo 8. Diz assim: Não devais a ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Qual é a sentença? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esta sentença resume toda a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vê? Cumprir a lei se cumpre uma coisa só, no amor. Disse, aí está o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é o amor. E isto aqui está algo bem importante para nós. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Bom, que o nome do Senhor seja glorificado. Podem se sentar, meus irmãos. Eu não vou tirar muito tempo do nosso irmão José Benjamin Pérez, mas eu quero enfatizar algo, e oxalá que isso fique no nosso coração, e que não sejamos, como diz ali este São Tiago, que sejamos
ouvidores, que las cosas nos pueden entrar por de un forma oído, que no entre a salen coisa por el otro. entre no ouvido e saia pelo outro. Nosotros tenemos que ser Nós no precisamos oidores ser olvidadizos, sino não desses que ouvem dessa forma, senão fazedores de la palabra. da palavra. Cuando usted viene a este lugar, Quando você vem para esse lugar, usted viene buscando una você vem bendición, procurando uma bênção. usted viene buscando Você vem procurando la palabra, a palavra. usted viene buscando un Você vem consejo procurando um conselho divino. divino. Se esse conselho nos corrige, nos repreende, ou o que for, nosotros lo recibimos, nós o recebemos. porque para eso Porque hemos venido, para ser nós viemos aqui para isso, para sermos ensinados pelo Senhor. Por isso, diz que não sejamos olvidadizos, sino ouvidores, hacedores ouvintes de la palabra. dessa forma. Acho que aqueles que fazem a palavra, que agem de acordo com a palavra. E o que eu quero dizer com isso tudo? E oxalá que isso fique no coração Usted lo tome e que con você seriedad, tome com seriedade, sabendo sabendo que eu estou apenas expressando de coração, com amor e sinceridade. O que eu quero dizer é isso que Paulo nos disse aqui: conhecendo o tempo na qual estamos vivendo. E nós já conhecemos o tempo. Nós não estamos nas eras da igreja. Nós não estamos nessa parte que o irmão Branham pintou ali, que ele chamou de em uma parte, em outra ele chamou uma parte, a outra parte ele chamou a brecha na mensagem parada na brecha. Estamos na era do reino. Já estamos mais avançados, como Paulo disse ali. Nós não estamos, diz, na noite, a noite já passou. As eras da igreja estiveram representadas na lua. Procure nas mensagens do irmão Branham e vocês vão ver que representava na noite. A lua foi representada na noite. Mas disse, mas já estamos de dia, porque já é um novo dia. Se você é um crente verdadeiro, do que um instrumento de Deus está nos falando hoje, então você sabe que estamos em um novo dia, estamos em uma nova dispensação. E nesta nova dispensação, tem uma parte bem importante que foi profetizada. Vocês já viram, porque já foi mostrado para nós. Então, por isso eu digo, você não é uma pessoa ignorante com relação ao tempo na qual está. A você já foi mostrado o que o irmão William escreveu em muitos livros que não pregou. Simplesmente escreveu ali porque isso tinha um tempo na qual depois se falaria. E isso tinha que ser falado. Para que possa se materializar, uma coisa tem que ser falada. E o irmão William escreveu que viria uma etapa de ensinamento em uma carpa. Um ensinamento, o ministério de ensinamento na carpa. La carpa não estuvo existente. A carpa não esteve existente no tempo do irmão Branham, embora ele quis fazê-la. Mas não era o seu tempo. A carpa não esteve operante no tempo de William Souto Santiago, embora ele queria que a carpa estivesse e lutou e se esforçou, mas chegou o momento na qual disse, eu vou, e ali disse ao nosso irmão José Benjamin Pérez,
Y eso es así, E isso é assim, eso es así, dice isso é assim, Dios, disse Deus. encárgate tú de Te todas encarregue las cosas. de todas as Es coisas. más, lo encargó de E su mais, cuerpo, o encarregou do seu así como corpo. Dios encargó. Assim como Deus encarregou a Moisés, ¿Se dieron cuenta que Dios vocês encargó el perceberam que cuerpo de Deus se Moisés encarregou do corpo de a Moisés? arcángel? Embora mesmo Le um dijo ese arcanjo. Moisés, Ele disse, sube esse al arcanjo, monte Moisés, Pisga. sobe ao monte. Ali em cima, ele estava esperando o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel estava esperando ele. El arcángel Miguel O se arcanjo encargó Miguel del se cuerpo de encarregou Moisés. do corpo de Moisés. El hermano William dio O irmão los William detalles deu os detalhes, cómo había que hacer con su cuerpo, como tinha que y se fazer lo com o seu dio corpo, e deu a esa persona a esta quien pessoa le a quem encargó. lhe encarregou o seu corpo. Solo él sabe dónde. E só ele sabe onde está. Ahora, E agora, es cuestión de saber é que questão ya de este saber instrumento que este instrumento de Deus nos dijo nos que disse hay una etapa de que há uma enseñanza. etapa de ensinamento. Esa etapa de enseñanza Esta etapa es de ensinamento é necesaria. necessária. No solamente el hermano Branham, Não apenas o irmão William. O irmão Branham tinha dito isso nas mensagens, nos estudos de José Benjamin Pérez. Vocês vão encontrar citações de que o irmão Branham falou que nessa carpa viria uma etapa de ensinamento. Se Deus nos disse que viria uma etapa de ensinamento, é porque realmente é preciso, é necessário. Deus não fala bobagens. Deus não fala muito, Deus não fala bobagens. É preciso. Essa etapa de ensinamento é uma etapa que é preciso para a nossa preparação. Irmãos, temos que entender que estamos em um tempo bem importante. É o tempo da nossa preparação. Preparar-nos. Assim mesmo como vocês viram que Josué fez, quando ele disse ao povo, ali foram 3 dias, não? Aqui nós não sabemos quanto tempo, mas esse tempo ali representa um tempo aqui, antes de entrar à Terra Prometida, antes de passar ao Jordão, disse: santificai-vos, santifiquem-se, e nesses 3 dias vocês se santificarão. E eles começaram a fazer todos os ajustes que tinham que fazer e todas as instruções que foram dadas a eles pelo profeta Josué. Embora ele não aparecia como profeta, mas observem que ele era um profeta. Porque Deus disse a Josué, depois que Moisés já se foi, o que disse? O meu servo Moisés morreu. Levanta-te agora e passa este Jordão. Introduz o povo à terra prometida, o que ele disse? Eu vou estar contigo, assim como eu estive com Moisés, da mesma maneira, no mesmo ministério. Assim que Moisés, Josué ali, estava profetizando. Se a pessoa dissesse, não, porque eu não vou levar em consideração, porque não é um profeta. E ele disse que vamos passar esse Jordão em seco, mas eu não sei se esse Jordão... Isso é uma coisa que ele está dizendo, mas eu não vi. Eu não sei se existe, eu vou acreditar quando eu ver. Bom, tu podia ter dito isso, mas tu vai te encontrar entre os incrédulos. Entre os incrédulos, entre os mesmos apóstolos, havia um que era uma pessoa que dizia: eu não creio senão até que eu veja. E não apenas veja, senão que eu ponha o dedo ali no lado e averigue se realmente é verdade que é um buraco que fizeram nele com a espada. Vê, é uma pessoa
não esteve na primeira ocasião que o Senhor se apresentou aos apóstolos. Onde estava? Possivelmente estava por ali, em algumas ocupações naturais, humanas. Perdeu essa bênção. Quando chegou que disseram, o Senhor chegou, os outros estavam, menos ele. Ele disse, não acredito nisso não, vem. Enquanto eu não ver ele, e ponha o dedo. E acreditava que quando Jesus apareceu, poderia ter dito, olha, quem... Jesus não estava ali quando ele lo dijo. Jesus não estava ali quando ele disse. Ele não viu, mas ele estava. Ele estava ali e ele ouviu. E justamente quando ele falou, Tomé, vem, põe aqui o teu dedo. Senhor meu, Deus meu, não sejas incrédulo. Bem-aventurado os que creram sem ver. Esta bênção, Tomé perdeu. Tomé perdeu esta bênção. Então as pessoas que poderiam ter dito a Josué, não, este homem já estava mostrando que tinha nas suas mãos todas as instruções dadas por Moisés. Este homem sabia não apenas as instruções que Moisés o deu, o que ele recebeu do Senhor. Depois que Moisés partiu, quando o Senhor se apresentou a ele, ele disse, como fui com Moisés, eu serei contigo. Diz ao povo que se santifique. Já era uma revelação. Como mensageiro, tinha recebido essa inspiração divina para dizer ao povo que era o que tinha que fazer. Eles fizeram e Deus cumpriu essa palavra. O Rio Jordão se abriu, como ele disse aos sacerdotes, entrem na água. O rio não estava aberto. Entrem na água. E os sacerdotes entraram em obediência a Josué, com a arca, levando a arca no ombro, e entraram na água, molharam os seus pés. Subiu a água, deles talvez até o joelho ali. E então, Deus não ia deixar que a arca se molhasse, mas tiveram que dar o passo de entrar. O rio ainda estava sem estar aberto, e continuaram caminhando, e à medida que foram caminhando, o rio foi se desprendendo, e o resto foi se represando. O rio foi se represando, e o resto foi correndo, e se formou ali uma grande muralha de água para eles passarem. E eles continuaram caminhando, depois que começaram a caminhar em obediência até a metade do rio, como Josué disse, parem na metade. Eles não podiam chegar na metade se o rio não se abrisse. Vocês me entendem? Mas tampouco eles poderiam ter chegado e diz, mas como que nós chegamos na metade? Meu Deus, com esta arca nós vamos nos afogar? Não, vamos caminhar, como ele está dizendo, como o instrumento que o Senhor deixou está dizendo. E pararam no centro, caminharam, e ele disse, caminhem e parem no centro do rio, e pararam ali. E então passou todo o povo em seco, mas lembrem, houve um tempo de preparação. Deus queria que o povo se preparasse, porque haveria maravilhas, porque em 3 dias veremos maravilhas. Preparem-se, porque amanhã vamos ver maravilhas. E então, eles iam ver as maravilhas, mas o conselho divino foi, preparem-se.
e disse a eles qual era a coisa que tinham que fazer para esta preparação. E então, vejam, que foi dito para nós pelo mensageiro que tem uma etapa de preparação. Pode-se dizer, não, enquanto eu não ver esses milagres, quando eu ver, aí sim eu vou crer. Depois de vê-lo, pode ver tarde demais, ou talvez nunca o poderá ver. Por quê? Porque quando uma pessoa rejeita a verdade de Deus, isso é tão perigoso. Quando uma pessoa rejeita a verdade de Deus, procure nas suas Bíblias. Eu não estou lembrando agorinha, mas quando uma pessoa rejeita a verdade de Deus, Deus mesmo manda espírito de mentira para que creiam na mentira. Procurem por aí a concordância. Ruth, tu consegue buscar o espírito de mentira? Tem uma parte que fala ali espírito, mas pode conseguir. Então, manda. Veja o que eu quero dizer. Veja. Eu vou pôr um exemplo, e com este exemplo que eu vou colocar, vocês vão ver todo o resto. Um exemplo. Quando Jesus chegou, e o que disseram a ele? Não cremos em ti. Não cremos, não aceitamos que tu és, porque tu és o filho de um carpinteiro. Tu não podes ser o Messias. Então ele disse: que sinal tu faz? Faz um sinal. Quando Jesus fez os sinais, não creram. Percebem? Diz, olha ali o demônio Beelzebul fazendo sinais. Vê, Satanás está ali fazendo sinais. Este é Beelzebul fazendo milagres, curando doentes. Beelzebul dando vista aos cegos. Beelzebul, vê? Não creram. Onde que diz? É em Romanos isso? É em Romanos? Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses, 2 2:11, 2 de Tessalonicenses 2:11. Lê aí com voz forte. Você percebe? Por não crerem na verdade. Vocês não querem a verdade? Não querem o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo é a palavra, e isso está profetizado. Esta palavra que está falando o irmão José Benjamin Pérez é uma profecia que está escrita já pelo nosso irmão William, em várias mensagens do irmão Branham, e foi dito também pelo irmão Branham que haveria um ensinamento na carpa. Havia um ensinamento. E este ensinamento é preciso. E falou também de que na Bíblia todas estas coisas que aconteceram são tipos e figuras. Tempo de preparação. Este tempo de preparação, este é o tempo na qual estamos agora. Por isso, vejam o que o Espírito Santo diz ali através de Paulo, que eu li a vocês: conhecendo o tempo em que estamos, porque já o conhecemos. Como conheces? Pela palavra. Porque há uma palavra falada e havia uma palavra profetizada. E agora esta palavra profética agora já é falada. E quando esta palavra profética já é falada, já é uma palavra para colocar-nos em alerta, em ação. Temos que ter cuidado no que fazemos. Não podemos fazer disparates, fazer coisas, senão fazer o que ele disse. Tempo de preparação.
tempo de preparação. Diz, não, enquanto eu não vejo os milagres, bom, talvez quando tu vejas os milagres vai dizer, não, deixa eu ir na casa desse homem que faltava essa perna, em que lugar que ele vivia, eu vou lá no bairro lá e vou perguntar às pessoas do bairro, eu vou pôr o dedo ali para ver se é verdade, se está seguro que isso realmente é assim, eu vou lá. E aí, aquele homem que vocês conheceram, ele faltava mesmo uma perna nele? E agora, como é que ele está? Esse é um truque. Não vão crer. Não vão crer. E por que não vão crer? Porque com Deus não pode brincar. O que Deus disse, eu os envio a verdade. Se não querem a verdade que eu dou a vocês, mando a vocês um espírito de mentira para que então vocês creiam na mentira. E vão crer. Que alguém vai dizer, não, rapaz, isso aí deve ter sido uma prótese. Talvez ali foi uma pegadinha que fizeram ali. Não vão crer. Vê que Jesus fez um milagre, fez maravilhas. E o que eles disseram? Creram? Não. Não creram. Disseram, isso é um demônio. Isso é Satanás. Isso é Beelzebu. Está fazendo milagre, está curando doentes. Irmãos, não pode brincar com Deus. É Deus que traz a verdade. Deus é um Deus de verdade. Você caminhou esse caminho todo com o Senhor, assim como o povo de Israel caminhou com a coluna de fogo. E vocês caminharam esse caminho todo, e nesse caminho tiveram lutas, provas, tiveram muitas dificuldades de família, de igreja, mal entendidos, o que for, ou problemas econômicos, problemas de doenças, ou o que for. Mas você veio sendo guiado pela coluna de fogo. Você sabe que é a mesma coluna de fogo a que vai introduzir a terra prometida. É a mesma coluna de fogo. E você já viu como a coluna de fogo guiou o povo de Israel. Quando Jesus estava ali, quem estava ali era a coluna de fogo. Em Cristo era Deus. Deus estava ali em Cristo, a mesma coluna de fogo. E por isso ofereceu aos seus discípulos que não fossem de Jerusalém, até que fossem investidos com o poder do alto. E o que veio foi do alto, soprou esse vento forte como uma bola de fogo que se repartiu em línguas de fogo. Esta era a coluna de fogo que guiou os apóstolos. E não é a mesma coluna de fogo que se apresenta a Paulo. E você não percebe que Paulo disse, não sou eu, é Cristo em mim. Vocês veem isso, não sou eu. Mas vejam a história. E está registrado no livro dos Atos. Mas a história da igreja, se você a ler, além do que está ali no livro dos Atos, houve muitas pessoas que se afastaram de Paulo. E Paulo era ali onde estava a coluna de fogo. Se afastaram dele, porque tinham as suas diferenças, tinham suas opiniões. E a Bíblia não menciona alguns, Fileto e a outros que se afastaram dele e seguiram seus próprios caminhos. O que foi que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram foram grupos denominacionais. Isso, por não ser a direção do Espírito Santo, já se convertia em uma denominação, uma coisa humana. Princípios, ideias humanas, e essas ideias humanas iam produzir um grupo humano, igrejas, há milhares. Mas a igreja de Cristo, guiada pelo Espírito Santo, é só uma.
Igreja há milhares de pessoas que se chamam Igreja de Cristo, Igreja de Deus. Sim. Mas são como o irmão Branham chamou? Quem pode me dar a palavra que o irmão Branham usou? São lojas humanas. Pessoas com opiniões que conseguiram formar ali doutrina, e ali se produziu a batista, se produziu a presbiteriana, e ali a pentecostal, e da pentecostal foi se dividindo também de acordo a diferentes doutrinas, e aí se produziram os testemunhas de Jeová. Mas a igreja do Senhor não é um corpo guiado por homem nenhum humano, é guiado pelo Espírito Santo. É guiado pela coluna de fogo. Vocês veem que a coluna de fogo repousou sobre irmão Branham, e procurem nos livros do irmão Branham, que ele narra, que ele viu quando esta coluna de fogo voou dele, pousou em uma capa. E onde você vai procurar? Você vai procurar em outros lugares? Eu vi um irmão uma vez que, não, eu também posso fazer minha carpa, minha tenda, e ali vai estar a coluna de fogo. Bom, a coluna de fogo vai estar na carpa que o irmão Branham viu, que foi onde esta coluna de fogo esteve. Então não é questão de que eu posso porque eu tenho. Não, não é isso. Não faça coisa por sua própria conta. Procure a direção divina, que a igreja do Senhor é um corpo guiado pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, começou o Espírito Santo a operar ali, continuou operando depois em Paulo, e assim em Irineu, em Branham, e o Espírito Santo vai continuar até que termine a sua congregação e até que levante o seu povo. Não vai deixar a sua obra pela metade. Vai recolher. É uma obra do Espírito Santo. Então, não é questão de que eu tenho essa opinião e tal, essa sua opinião. Veja, quando eu vim aqui a esta congregação, porque o irmão Jesus Garcia tinha ido, na qual amamos, o qual reconhecemos que Deus o usou grandemente. O que nós fizemos? Fizemos uma oração, e eu sou dos que creem que quando eu ponho uma oração diante de Deus, eu já pus. Deus não é alguém para esquecer daquilo que foi dito. Nesse dia minha esposa veio e me disse: veja, ora por mim, porque eu vou fazer uma apresentação ali da For Life, porque, bom, isso também o irmão William mandou, eu vou fazer essa apresentação. E eu disse: me dê aqui a tua mão. Eu já orei por isso. Eu vou voltar outra vez, mas veja, Senhor, o Senhor não vai esquecer do que eu te disse, do que tu disse. Não, irmãos. Ele não é um rapazinho esquecido. O que eu pedi, eu criei. Disse: veja, que o Senhor te abençoe, e que o pedido que pus na presença, ela sabe a oração que eu fiz, pareceu estranho que eu não orei por ela. A oração que eu pus em tua presença, Senhor, que se materialize na vida dela. E depois ela disse: olha, veja como Deus nos abençoou. O irmão Epifânio depois me disse: mas uma vez que fizeste um pedido ao Senhor, este pedido já está ali. E vim e oramos a Deus que fosse o que usasse a congregação. Eu não tinha preferência por ninguém, porque eu não vim aqui com preferência de nenhuma pessoa. As pessoas que ali vamos apresentá-la, que foi escolhida, a pessoa que foi escolhida, que seja feita a tua vontade, foi feita uma oração, e como aconteceu, eu aceitei
que a congregação que o irmão William nos disse, que é a autoridade máxima na congregação. A autoridade máxima, quando Deus, com sua aprovação, eu aceitei como aprovação de Deus, eu não tenho por que discutir isso, nem por que duvidar. Então, nós não podemos estar julgando, brincando com Deus. Deus não é um bonequinho que quando você vai orar, por isso que é muito importante o que os apóstolos disseram a Jesus, ensina-nos a orar. O que foi o primeiro que ensinou a eles? Quando vai entrar, comecem, Pai nosso, que estás nos céus, reconheçam aonde estão se dirigindo. Não é um insensato, não vai começar a falar coisas bobas aí, a um ser que conhece tudo, que pode tudo. Tem que estar conscientes a quem tu estás falando e saber que Ele está te ouvindo e saber que este pedido que tu colocastes ali, eu acredito com todo o meu coração e para mim, ponto final. O que Ele faça, assim está e assim será. Bem feito. Eu quero que me perdoe nosso irmão José Benjamin Pérez. Este tempo que foi tirado, que eu tirei, eu sei que nós o amamos, este tempo, e amamos esta palavra que está nos trazendo hoje. Nós temos que estar conscientes desta mensagem, que esta palavra que Paulo falou, conhecendo o tempo. Tu e eu já conhecemos porque já ouvimos e nós não somos daqueles ouvidores esquecidos, nem somos daquele meio crentes. Nós cremos de coração de que o programa que começou em Pentecostes, como nos disse o irmão Branham e depois como reiterou o nosso irmão William, culminará em uma grande carpa catedral. Não vai aparecer em outra parte. Então, ao ouvir que nesta carpa estão me dizendo, ao ouvir, você é uma pessoa sensata, que tome este conselho divino e aplique na minha vida. Que eu seja esta pessoa. Que Deus lhes abençoe, meu irmão. Vocês me perdoem por ter tomado este tempinho, mas este tempinho é importantíssimo, porque vamos ouvir o que Deus tem que nos dizer por seu instrumento no dia de hoje. Nós nos coloquemos de pé e deixamos conosco imediatamente ao nosso apreciado irmão e amigo, ao ungido de Deus, o reverendo José Benjamin Pérez de Porto Rico.